Você já se perguntou se a sua vida realmente tem um propósito, ou se tudo isso é apenas um grande acaso sem sentido? Desde que a humanidade existe, buscamos um significado para nossa existência. Religiões, filosofias e ideologias tentaram responder essa pergunta, mas e se tudo isso for apenas uma ilusão reconfortante? Friedrich Nietzsche foi um dos poucos filósofos corajosos o suficiente para encarar essa questão de frente, e a resposta dele não foi nada agradável. Ele declarou a morte de Deus, desmontou as verdades absolutas e lançou um desafio perturbador. Se o universo não nos dá um sentido, então será que podemos criá-lo por conta própria? Neste vídeo, vamos explorar como Nietzsche descobriu o verdadeiro sentido da vida, ou, pelo menos, como ele nos mostrou um caminho para encontrá-lo. Agora que a porta foi aberta, você tem coragem de atravessar? Imagine que tudo o que você acredita ser verdadeiro, seus valores, sua moral, sua visão de mundo, fosse, na verdade, apenas uma invenção humana. Algo criado não porque é certo, mas porque servia a um propósito psicológico e social. Nietzsche enxergou exatamente isso. Ele percebeu que, por séculos, a humanidade construiu um grande castelo de certezas baseado na crença em Deus, na moral cristã e em valores absolutos. Mas à medida que a ciência e o pensamento crítico avançavam, esse castelo começou a ruir. E foi assim que Nietzsche fez uma declaração bombástica: Deus está morto. Mas atenção, quando Nietzsche disse isso, ele não estava simplesmente negando a existência de um ser divino. O que ele queria dizer é que as certezas absolutas que sustentavam a sociedade estavam desaparecendo. O problema? A humanidade não estava preparada para viver sem elas, sem Deus, sem um propósito cósmico, sem um manual de instruções para a vida. O que nos resta? Para muitos, isso significa o abismo, o niilismo, a sensação de que, sem uma verdade universal, tudo é inútil e sem valor. É aqui que muita gente se perde, e Nietzsche sabia disso. Mas ele também acreditava que essa crise não precisava ser o fim. Pelo contrário, poderia ser o começo de algo novo. O primeiro passo para encontrar um novo sentido para a vida, segundo Nietzsche, é aceitar que as ilusões morreram. Só então podemos construir algo verdadeiro. Agora que quebramos as ilusões, para onde vamos a partir daqui? No próximo tópico, falaremos sobre o espírito livre e como Nietzsche acreditava que podemos criar nosso próprio significado para a vida. Se Deus está morto e as verdades absolutas ruíram, o que resta para nós? Para Nietzsche, essa não era uma sentença de desespero, era uma oportunidade, a liberdade definitiva. Mas atenção, a liberdade pode ser assustadora. A maioria das pessoas não quer lidar com um mundo sem verdades prontas. Elas preferem seguir regras, tradições e sistemas já estabelecidos. Por isso, quando confrontadas com o vazio existencial, muitas escolhem se agarrar a novas ilusões, ideologias, gurus, dogmas modernos, tudo para evitar o peso de pensar por si mesmas. Nietzsche via esse comportamento como uma forma de fraqueza. Ele acreditava que para realmente viver, precisávamos nos tornar espíritos livres, indivíduos corajosos o suficiente para construir seu próprio caminho, sem depender de verdades impostas. Mas como se tornar um espírito livre? 1. Destrua as crenças herdadas. Questione tudo o que te ensinaram sobre certo e errado, bom e mal. Essas ideias foram criadas para manter a ordem social, não para libertar você. 2. Aceite o caos da existência. Não há um destino traçado, um propósito pré-definido. O universo é indiferente. Isso parece assustador, mas também significa que você pode dar o significado que quiser à sua própria vida. 3. Experimente, ouse, crie. Se nada é absoluto, você pode reinventar seus valores, sua identidade e sua forma de viver. Em vez de seguir modelos prontos, torne-se o autor da sua própria história.
Nietzsche sabia que esse caminho não era fácil. Poucos têm coragem para romper com a tradição e assumir a responsabilidade total por sua existência. Mas ele também acreditava que essa era a única forma genuína de viver uma vida autêntica. Agora, a pergunta é: você está disposto a pagar o preço da liberdade? Imagine o seguinte cenário. Um demônio aparece para você e diz que tudo o que você já viveu, cada momento, cada escolha, cada alegria e sofrimento, será repetido eternamente. Você terá que viver sua vida exatamente como ela é, sem mudar absolutamente nada, para sempre. Como você reagiria? Esse pensamento te enche de terror ou te faz sentir uma aceitação profunda? Esse é o conceito do eterno retorno, um dos pensamentos mais profundos e perturbadores de Nietzsche. Para ele, essa ideia não deveria ser encarada como uma crença literal, mas como um teste filosófico. Se a ideia de reviver sua vida infinitas vezes te assusta, talvez isso signifique que você está desperdiçando sua existência. Por outro lado, se você aceitaria esse destino com um sorriso, significa que você está vivendo plenamente, seguindo sua própria essência. O que podemos aprender com o eterno retorno? Pare de viver no automático. Se sua vida fosse um ciclo infinito, cada decisão que você toma teria um peso imenso. Será que você não está adiando coisas importantes? Assuma a responsabilidade total pela sua vida. Não há um depois garantido. A única chance que temos de viver algo significativo é agora. Crie uma vida que você não se arrependeria de reviver. O sentido da vida não está em buscar um propósito externo, mas em viver de forma tão intensa que você não teria medo de repetir tudo. O eterno retorno nos força a encarar uma verdade brutal. Se você não quer viver a sua vida infinitamente, talvez você esteja vivendo da maneira errada. E então, você passaria nesse teste. Agora, se o eterno retorno é o julgamento da nossa existência, o Übermensch, além do homem, é a solução. No próximo tópico, vamos falar sobre como Nietzsche acreditava que poderíamos nos tornar seres superiores, criadores do nosso próprio destino. Se Deus está morto, se não existem verdades absolutas e se devemos criar nosso próprio significado, então qual é o próximo passo? Para Nietzsche, a resposta era clara. Precisamos nos transformar. Ele chamou essa nova forma de existência de Übermensch, ou além do homem. O Übermensch é aquele que não se apega a crenças antigas, não busca um sentido externo e tem coragem de criar seus próprios valores. Ele não se contenta em apenas seguir a moral tradicional ou viver uma vida medíocre. Ele se reinventa, se arrisca e se torna o verdadeiro autor do seu destino. Mas como se tornar um Übermensch? 1. Desapegue-se da mentalidade de rebanho. A maioria das pessoas busca segurança, aprovação e segue as regras sem questionar. Nietzsche via isso como uma fraqueza. Para ele, a verdadeira grandeza exige que você saia desse ciclo e pense por si mesmo. 2. Transforme dor em força. Em vez de se ver como vítima das circunstâncias, use cada dificuldade como um trampolim para crescer. Nietzsche acreditava que o sofrimento não deveria ser evitado, mas sim abraçado como parte do nosso desenvolvimento. 3. Crie sua própria moral. O Übermensch não segue uma moral imposta por outros. Ele define seus próprios valores, baseado na sua experiência, sua vontade e sua autenticidade. Ele não vive para agradar, mas para realizar seu potencial máximo. Nietzsche nos deixou um desafio. A maioria das pessoas passa a vida apenas existindo, sobrevivendo, seguindo o caminho mais fácil. Mas poucos têm a coragem de se tornarem algo maior, de viver com intensidade e propósito autêntico. A pergunta final é: você está disposto a se tornar o criador do seu próprio destino? Ou continuará vivendo sob os valores que foram impostos a você?
Nietzsche não nos deu uma resposta definitiva sobre o sentido da vida. Em vez disso, ele nos deixou um desafio: aceitar que o universo não tem um propósito pré-definido e, mesmo assim, criar um significado próprio. Agora eu te pergunto, você está vivendo uma vida que aceitaria reviver eternamente? Deixe nos comentários sua resposta e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse.